Boa noite. Boa noite. Nova derrota de Alckmin na Justiça. Agora estão suspensos todos os reajustes nas tarifas do transporte público. Nova derrota da Câmara Municipal na Justiça. A OAB consegue eliminar em ação contra o aumento dos vereadores paulistanos. Temer já não fala em acidente. Admite que houve matança nas cadeias e lamenta condições desumanas e superlotação. 5 vezes réu por corrupção, Lula volta a atacar o juiz Sérgio Moro e a dizer que poderá ser candidato em 2018. Inflação do ano passado fecha abaixo do teto da meta e o Banco Central surpreende com forte redução da taxa de juros. 8 hospitais particulares ajudam Dória a tirar da fila quase 500 mil de pessoas à espera de exame de saúde. Quase 500 mil pessoas esperam na fila por um exame na rede municipal de saúde. Para tentar melhorar esse quadro, o prefeito João Dória lançou o programa Corujão da Saúde. Até agora, 8 hospitais da rede particular já aderiram à iniciativa. Eles vão atender os pacientes em horários diferenciados, quando a procura por exames é menor. Na AMA da Santa Cecília, a assistente social começou a telefonar para os pacientes que estão na fila de espera dos exames há pelo menos 6 meses. Eles serão os primeiros a participar do Corujão da Saúde. Alô, por favor, a dona Anice Dalva? Quem está há mais tempo na fila terá que passar por uma nova consulta para reavaliar a necessidade do exame. É o caso da dona Cleonice, que tem muitas dores nas costas. Ela espera ser chamada para uma tomografia há mais de 1 ano. Tá do queimando, né? Tem hora que quando senta no sofá que vai levantar, trava, tem que estar se levantando de ladinho, com calma, porque chega uma hora que nem o médico aqui mesmo falou, que um dia eu posso me agachar e não subir. O Corujão da Saúde foi uma das principais promessas de campanha do prefeito João Dória. Os exames começaram a ser realizados ontem em 8 hospitais privados e filantrópicos de São Paulo que aceitaram o convite da prefeitura. São eles o Hospital Oswaldo Cruz, o HCOR, o Sírio-Libanês, o Hospital Albert Einstein, o Santa Marcelina, o Edmundo Vasconcelos, o Hospital Sepaco e a Santa Casa de Santo Amaro. As instituições serão remuneradas pela tabela do SUS. Serão gastos 17 milhões de reais que vão sair dos cofres do município. A prefeitura desistiu da ideia de concentrar todos os procedimentos durante a madrugada. Agora, a maioria dos agendamentos será feita até a meia-noite. Está em estudo o transporte dos pacientes que eventualmente tiverem que ir ao hospital mais tarde. Nós não vamos abrir nenhum outro tipo de gratuidade em serviço de transporte na cidade de São Paulo. O que nós vamos disponibilizar é o transporte. A prefeitura diz que o programa vai zerar a fila de espera por exames na cidade de São Paulo em até 3 meses. Depois disso, a expectativa é que a própria rede municipal dê conta da demanda, que é de cerca de 190 mil exames por mês. O chamado Corujão da Saúde só seria reativado se a fila voltar a crescer. O secretário da Saúde diz que vai garantir que os pacientes consigam as consultas de retorno. Todo paciente que tiver seu exame alterado, quer dizer, os exames deram algum tipo de problema, o próprio médico que está fazendo o laudo, ele vai nos avisar e essa consulta vai ser marcada imediatamente. E para isso nós já temos um acordo com a Santa Casa de São Paulo, que colocou milhares de consultas à disposição para que esses pacientes possam ser atendidos o mais rapidamente possível. Eu gostaria que todo mundo tivesse o mesmo acesso que eu estou tendo agora. É horrível ver as pessoas passando por isso. E eu não desejo isso para ninguém. Saúde é uma coisa que todo mundo deve ter. O governador Geraldo Alckmin, do PSDB, sofreu uma nova derrota na Justiça. Agora o governo deve revogar os reajustes aplicados em todas as linhas de ônibus intermunicipais da EMTU. Ontem, o Tribunal de Justiça já havia decidido manter a liminar que revogava o aumento para quem faz a integração ônibus-metrô e também o reajuste sobre modalidades do bilhete único. Mas o governo do estado e a prefeitura prometeram recorrer juntos. Foram tantas mudanças no valor de algumas tarifas e em tão pouco tempo que os passageiros que dependem do transporte público em São Paulo estão confusos. Ninguém consegue calcular até agora quanto vai gastar com as passagens. Absurdo, falta de respeito com todo mundo. Nós estamos nessa crise, vivendo, nesse momento. É um absurdo de pensar em aumento.
Pela manhã, na estação Barra Funda, a tarifa de integração entre ônibus e trens do metrô e da CPTM já tinha recuado. Voltou a custar R$ 5,92. O valor tinha sido aumentado para R$ 6,80. Segundo a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, o sistema de bilhetagem foi ajustado durante a madrugada, em regime de mutirão. Uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a liminar que impede o reajuste anunciado pelo governador Geraldo Alckmin, do PSDB. Na decisão, o presidente do TJ afirma que o reajuste foi superior à inflação e que não foi devidamente justificado. Por enquanto, os valores ficam assim. Tarifa do metrô e da CPTM segue a R$ 3,80, mesmo valor para a tarifa dos ônibus. O bilhete 24 horas comum volta de R$ 15 para R$ 10. O bilhete 24 horas integração, de R$ 20 para R$ 16. Já o bilhete mensal comum passa de R$ 190 para R$ 140. E o bilhete mensal integração, de R$ 300, volta a custar R$ 230. Mais cedo, o secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Clodoaldo Pelicione, deu uma entrevista coletiva para informar que o governo vai recorrer da decisão. Disse que a suspensão do reajuste vai causar um grande impacto financeiro nas contas do Estado. Ele voltou a defender a política de ajuste das tarifas proposta pelo governo. Temos um bom problema, porque se nós não conseguirmos ganhar o recurso, nós temos um custo no sistema estadual estimado em 192 milhões pela não adoção de nenhuma política de reajuste nem de redução de descontos em bilhetes integrados. A Prefeitura de São Paulo também vai recorrer da decisão. A administração vai entrar no processo como interessada, porque a medida também atingiu o transporte municipal. A manutenção da tarifa em R$ 3,80 este ano foi uma promessa do prefeito João Dória, um dia após ele vencer as eleições municipais em outubro. Nós coordenamos juntos a ideia da redução dos descontos, de forma a atingir a beneficiar a maior parte da população de São Paulo com uma tarifa unitária congelada, mantida em R$ 3,80, e juntos chegamos à conclusão de que esta é a melhor política tarifária. A decisão judicial que suspendeu o aumento das tarifas dos ônibus intermunicipais saiu agora à tarde. A repórter Carla Rodeiro tem mais informações. Olha, a nova decisão vale para todas as linhas intermunicipais administradas pela empresa metropolitana de transportes urbanos. Então, vale para 31 cidades da Grande São Paulo e beneficia 1,5 milhão de passageiros que utilizam esse tipo de transporte todo dia. A liminar da juíza Simone Viegas Moraes Leme amplia os efeitos da decisão de sexta-feira que suspendeu o reajuste na tarifa de integração. Então, agora, a tarifa dos ônibus intermunicipais também deve voltar ao valor antigo. E também fica proibida a cobrança daquela recém-criada taxa de transferência que o cidadão tinha que pagar para acessar os terminais intermunicipais. Bem, a juíza argumenta que faltam motivos técnicos para justificar esse aumento pretendido pelo governo e que supera a inflação. É com vocês no estúdio. Obrigada, Carla. Bandidos armam emboscada e roubam um carro forte na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, no limite entre Miracatu e Pedro de Toledo, no interior de São Paulo. O crime aconteceu ontem à noite. Segundo testemunhas, os criminosos estavam em 2 carros. Por volta das 9 da noite, eles aproveitaram um trecho da pista que estava em manutenção para agir. A ação durou poucos minutos e os bandidos fugiram com todo o dinheiro. De acordo com a polícia, o grupo utilizou armas de guerra, como a .50, para bloquear o trânsito e fazer o carro forte parar. Ninguém se feriu. O valor levado pelos bandidos não foi revelado. Os carros usados no crime foram abandonados poucos metros depois em um posto de gasolina, na beira da estrada. No ano passado, São Paulo registrou outros casos de roubos a carros forte e a empresas de transporte de valores. Presos apontados como mandantes do massacre de detentos em Manaus são transferidos para presídios federais. Eles devem ficar nas penitenciárias de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.
Os 17 presos foram levados para o aeroporto Eduardo Gomes no fim da manhã, sob forte esquema de segurança. O grupo embarcou no começo da tarde num avião da Polícia Federal. Eles estavam em 3 presídios onde houve rebeliões, que resultaram em 60 mortes na semana passada. Uma equipe da BBC Brasil visitou presídios de Manaus ontem e denunciou as condições precárias em que vivem os presos. No Compage, alimentos levados por familiares estariam estragando devido à suspensão das visitas. Na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, onde 4 presos morreram no domingo, os detentos teriam dito aos jornalistas que estão bebendo água da privada por falta de abastecimento. Depois dos massacres de presos no Amazonas e em Roraima, onde 31 foram executados, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais determinou a realização de auditorias no sistema penitenciário da região norte. Depois de ser muito criticado por ter chamado a chacina em Manaus de acidente, o presidente Michel Temer fala agora em pavorosa matança. A declaração de Temer foi dada na abertura da reunião para tratar do setor de infraestrutura no Palácio do Planalto. Temer afirmou que facções criminosas no país têm regras e códigos. Para ele, a crise nos presídios é uma questão que ultrapassa a área da segurança pública. Para surpresa nossa, até quando fazem aquela pavorosa matança, né, o fazem baseado em códigos próprios. Então, esta é uma questão que ultrapassa os limites da segurança para preocupar a nação como um todo. Temer voltou a falar de novos presídios. Disse que a realidade atual do país exige a construção de unidades prisionais. Na semana passada, o presidente anunciou que serão construídas 5 penitenciárias federais. Uma será no Rio Grande do Sul. Temer disse que as condições enfrentadas pelos presidiários são desumanas. Quando menos seja, para também retirar as condições, convenhamos, desumanas, né? Em que os presos se acham. Há presídios que cabem 600 pessoas com 1.600 pessoas, não é? Logo depois, Temer se reuniu com deputados e senadores da chamada Bancada da Bala. Os parlamentares pediram ao presidente a criação do Ministério da Segurança Pública. Segundo o deputado Alberto Fraga, ex-policial militar, Temer evitou se posicionar sobre o assunto. Pediu mais informações técnicas sobre a possibilidade da criação da pasta. E segundo o jornal O Estado de São Paulo, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que estava na reunião com os deputados, é contrário à criação do ministério, já que esvaziaria a pasta que ele comanda. Em 2002, Michel Temer sugeriu ao então candidato do PSDB à presidência da República, José Serra, a criação do ministério. Na época, o PMDB tinha vice na chapa do Tucano. A Câmara Municipal de São Paulo recorre à Justiça para manter o aumento de salário dos vereadores. Em dezembro, na última sessão do ano, os vereadores aprovaram um reajuste de 26%. Com isso, o salário passaria de R$15 mil para quase R$19 mil. A matéria foi aprovada por 30 dos 55 parlamentares. No entanto, o aumento foi barrado na Justiça. No dia 25, o juiz que suspendeu o reajuste, Alonso Munhoz, afirmou que a aprovação fere a Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que não pode haver esse tipo de aumento nos 180 dias que antecedem o fim dos mandatos. No final da tarde, uma nova liminar do Tribunal de Justiça voltou a barrar o aumento. Dessa vez, a liminar foi concedida numa ação proposta pela OAB de São Paulo. As 2 liminares ainda precisam ser julgadas, o que não tem data marcada para acontecer. A Câmara Municipal afirmou também que vai recorrer da decisão dessa liminar da OAB. Dados divulgados pelo governo mostram que a inflação oficial do país fechou 2016 em 6,29%. Os preços dos alimentos tiveram grande influência sobre o índice. Desde 2008, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, não fechava o mês de dezembro tão baixo, 0,28%. No acumulado do ano de 2016, o índice também foi menor que o registrado em anos anteriores, como 2015 e 2014. O ano passado fechou em 6,29% o IPCA, que é a inflação oficial do país, número dentro do teto estipulado pelo Banco Central. A variação deveria ficar abaixo de 6,5%. Entre outubro e novembro, o índice teve queda e aumentou
em dezembro. Para o IBGE, a alta teve influência da aceleração do grupo de alimentos e bebidas, que passou de menos 20% em novembro para 0,08% em dezembro, principalmente devido aos produtos consumidos em casa. Produtos que são importantes da cesta básica, que tiveram alta, como arroz, carnes e frutas, e influenciaram na oscilação dos números, impedindo uma desaceleração ainda maior. O feijão, por exemplo, subiu mais de 56% e o arroz mais de 16%. Saúde e cuidados pessoais também foram as principais influências para a desaceleração, resultado influenciado pelo reajuste dos planos de saúde e também pelos remédios. Comum nas feiras e nos armazéns da zona cerealista, a venda de produtos a granel está conquistando novos espaços. Supermercados que sempre comercializaram os itens em pacotes fechados começam a adotar a venda de produtos de maneira fracionada. E aí, vai querer quanto? De colágeno, 300 gramas. De detox, que é um suco vermelho, 300 também. O Wellington topa ficar na fila, esperar, só para levar o que realmente vai usar na cozinha. Se compra uma embalagem fechada, numa quantidade específica já, ou você é obrigado a comprar naquela quantidade, aí você acaba estragando, vencendo. Então aqui não, aqui você compra dentro da tua necessidade. De grão em grão, de pouquinho em pouquinho, essa história de vender só o que o cliente precisa é sucesso. Tanto que as quantidades vendidas por aqui são enormes. Tonel de acrílico lotado que acaba o dia vazio. Acho que é mais barato, né? Você compra em pacote, você vai pagar a embalagem, olha aqui não. E aqui é fresquinho, é grão. Apesar da venda a granel sempre ter existido, de um tempo para cá, essa modalidade caiu de vez no gosto do paulistano. Comprar apenas o necessário, evitar o desperdício e ainda poupar o seu dinheiro. Que tal ter esse velho costume no mercado pertinho de você? Essa é a proposta dessa rede aqui em São Paulo, que além de oferecer produtos tradicionais, tem artigos ainda bem inusitados, lemon pepper, farinha de berinjela, tudo a granel. E por que não, por exemplo, gotas de chocolate, o quanto o consumidor pedir? Esse é um jeito de agradar o bolso e também os novos valores dos clientes em todo o país, que estão cada vez mais de olho em não produzir tanto lixo. Com uma estimativa de que 1/3 de todo o nosso lixo é embalagem e que 80% dessa parte são usados só uma vez, a empresa percebeu que vender com um toque de consciência ambiental valorizaria a compra. Dito e feito. Acho interessante, você compra a quantidade que você quer, não tem que ficar muito preso à embalagem e tal. Você vê que está um pouco mais... As coisas são mais frescas, parece, né? De fato, o que entra primeiro na vasilha de acrílico é o que sai primeiro. Então a tendência é mesmo ter sempre um produto fresquinho. E para levar o artigo que escolher, o consumidor tem 3 opções: trazer o próprio potinho de casa, ou comprar um de vidro disponível na loja, ou ainda escolher o velho saquinho de papel, que já é reciclado. E o resultado, segundo o gerente de inovação, é que alguns produtos começaram a vender mais a partir dessa estratégia. Em média, um produto a granel sai aqui metade do preço dos produtos vendidos fechados e embalados logo ali na gôndola. Chocolate em barra, que é um produto que não daria para vender de outra forma, num granel por demanda, tem vendido muito. O consumidor também se sente respeitado, se sente com o direito, se sente no controle dessa tomada de decisão. Isso faz com que a gente consiga vender numa boa quantidade. O Banco Central diminuiu hoje a taxa básica de juros para 13% ao ano. A queda foi de 0,75 ponto percentual. Esta é a terceira vez seguida que o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, reduz a Selic. Este foi também o maior corte em quase 5 anos. A decisão de hoje foi unânime. Mais cedo, sindicalistas fizeram um protesto em frente ao Banco Central, aqui na Avenida Paulista, pedindo justamente a redução da taxa Selic. Cerca de 100 representantes da Força Sindical, da União Geral dos Trabalhadores e da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil participaram do ato. Em novembro do ano passado, o Banco Central reduziu a taxa de juros para 13,75%, com o objetivo de reativar a economia. Segundo os manifestantes, a queda da taxa de juros é fundamental para a geração de empregos. Eles também pediram um cancelamento da reforma da Previdência.
Produção de petróleo da Petrobras em 2016 bate recorde com um aumento de 0,75% em relação ao ano anterior. A companhia informou que produziu 2.144.000 barris de petróleo por dia no ano passado. A empresa informou também que vai retomar as obras do Comperj, que é o complexo petroquímico do Rio de Janeiro, que estavam praticamente paradas por causa da Operação Lava Jato. Segundo reportagem publicada hoje pelo jornal Estado de São Paulo, só empresas estrangeiras foram convidadas para participar da concorrência. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, do PMDB, anunciaram que chegaram a um acordo para colocar em prática um plano de recuperação do Estado, com o apoio do governo federal. O ministro não deu detalhes do acordo e disse que as informações vão ser divulgadas na semana que vem. Um grafite gigante de uma índia munduruku pintado na lateral de um prédio vem chamando a atenção de quem passa pela região da 9 de julho. A imagem, feita por uma artista plástica, é um protesto contra a construção de uma hidrelétrica no rio Tapajós, um dos principais afluentes do rio Amazonas. No meio dos prédios, no centro de São Paulo, uma indiazinha com um passarinho na mão olha para quem passa. Eu lembro quando estavam pintando ainda. Ficou super legal. Eu achei interessante pelo fato de dar uma outra vida à cidade, deixar a cidade com uma área mais cultural. Mas nem sempre quem passa olha para ela. Mas quando vê o desenho aí... Como nós não temos muito hábito de ficar olhando os prédios, acabamos não reparando. Isso daí já não é uma poluição visual. Uma índia, uma criança e um pássaro, em questão de liberdade, em questão de existência, ter oportunidade e reconhecimento. O trabalho faz parte de uma campanha da ONG Greenpeace com o objetivo de sensibilizar a população sobre a construção de uma barragem no rio Tapajós, o maior afluente do Amazonas. A indiazinha estampada no prédio de 12 andares faz parte da tribo Munduruku, que tem terras ameaçadas pela obra. Esse painel aqui é um dos maiores do mundo usando essa técnica chamada de estêncil. Basicamente, a artista fez a partir de uma foto, uma ampliação em um papel, foram 1000 folhas, recortou o desenho, aí colou na parede e só aí fez a pintura. 2 balancinhos para cada prédio e daí dá para fazer o trabalho. São 37 metros de altura, 10 de largura em cada um dos prédios e ainda com direito à poesia. Achei o último igarapé no fundo do meu coração e nele lavei minha alma. A autora da frase e do painel é a artista Simone Cis, que ganhou uma inspiração diretamente da Amazônia. Nós recebemos a visita de 2 índios, um juruna e um munduruku. E conversando com a gente, eles falaram que a primeira impressão de quando eles chegaram em São Paulo foi de pensar quantos igarapés não estariam soterrados por esse concreto. Eu fiquei com isso na cabeça e procurei fazer essa frase falando dos igarapés, quer dizer, o que a gente está fazendo com o nosso planeta. Há painéis de outros artistas no Rio de Janeiro e em Manaus. Aqui em São Paulo foram 40 dias de trabalho. Metade deles na esquina do viaduto 9 de julho com a rua Santo Antônio. A gente fala da Amazônia, mas é a gente, né? Não é só salve o Tapajós. Eu brinco que é salve nós. Uma decisão do IBAMA já tinha cancelado o processo de licenciamento da hidrelétrica de São Luís do Tapajós, o que barra a construção. No entanto, a Eletrobras e o Operador Nacional do Sistema Elétrico defendem a construção da usina. Na Bahia, o ex-presidente Lula diz que, se for necessário, vai ser candidato outra vez. A fala de Lula foi num evento do MST em Salvador. Se prepare. Se prepare. Porque, se for necessário, eu serei candidato outra vez. Se for candidato, é só para disputar. É para a gente ganhar as eleições desse país. Réu em 5 ações penais, acusado de corrupção, o ex-presidente Lula afirmou ainda que vai percorrer o Brasil para recuperar a imagem do PT e a dele mesmo. No discurso, acusou o juiz Sérgio Moro de ter participação no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.
Em Curitiba, com Moro, Lula responde a 2 ações. A bancada de deputados do PT e os senadores do PT têm a obrigação de, quando começar a funcionar o Congresso Nacional, investigar essas denúncias do envolvimento americano junto ao Ministério Público, junto ao juiz Moro, junto à Polícia Federal. Porque esse país já tem 500 anos, já conquistou a independência e não aceita a interferência de americano aqui. Polícia Federal pediu mais tempo para investigar os ex-presidentes Lula e Dilma por obstrução da justiça. Os dois são suspeitos de tentar atrapalhar as apurações da Operação Lava Jato. Não há decisão ainda sobre o pedido de prorrogação. O inquérito corre no Supremo Tribunal Federal. Além dos ex-presidentes, são investigados os ex-ministros do PT, Aloysio Mercadante e José Eduardo Cardoso, os ministros do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão e Ribeiro Dantas, e o ex-senador Delcídio do Amaral. Todos eles negam qualquer irregularidade. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre essa possível candidatura do ex-presidente Lula. Lula é um político esperto. A esperteza jorra dos seus lábios como água de um chafariz. Réu em 5 inquéritos, Lula enfrenta dificuldades para se livrar das acusações que sofre, de corrupção a tráfico de influência. No instante em que muitos esperavam ouvir dele explicações, Lula esguicha no noticiário sua candidatura presidencial. Se for necessário, eu serei candidato, disse Lula hoje em Salvador, discursando para uma plateia companheira do MST. A candidatura extemporânea só é necessária para o próprio Lula e para o PT. Sob o risco real de ser condenado judicialmente, Lula usa o plano presidencial como um pretexto para manter a pose de perseguido político. Quanto ao PT, depois de perder o recato, o discurso e o poder, o partido acha que não tem outra alternativa senão entoar o lero-lero de que é vítima de um complô que visa impedir a volta de Lula. Nos próximos dias, semanas e meses, você vai ouvir falar muito da candidatura presidencial de Lula. A pregação virá sempre acompanhada de ataques à equipe da Lava Jato. Hoje, Lula chegou a dizer que a bancada do PT precisa investigar a participação do governo dos Estados Unidos no golpe que derrubou Dilma. Para ele, o governo americano agiu em parceria com o juiz Sérgio Moro. Se não tomar cuidado, Lula vai acabar se transformando na primeira piada a reivindicar o direito de disputar o Palácio do Planalto. Boa noite. Barack Obama se despede da presidência dos Estados Unidos com um discurso emocionado, fazendo um apelo para que os americanos defendam os valores do país e rejeitem a discriminação. O discurso de despedida foi em Chicago, onde Barack Obama comemorou a eleição como primeiro presidente negro dos Estados Unidos em 2008. America is a better, stronger place than it was when we started. Por causa de seus cidadãos, a América é um lugar melhor e mais forte do que quando começamos, disse ele. Obama defendeu o legado em 8 anos de governo e alertou para os riscos de enfraquecimento de valores da democracia americana. Ele incentivou o público a abraçar a sua visão de progresso e repudiou algumas das políticas que Donald Trump promoveu na campanha presidencial, como deportar imigrantes, expulsar muçulmanos, torturar suspeitos de terrorismo. Obama defendeu o respeito ao Estado de Direito, a diversidade e a orientação sexual. E disse ainda que é necessária uma ação firme para enfrentar o aquecimento global. Without bolder action, our children won't have time to debate the existence of climate change. Obama também destacou a transferência pacífica de poder entre 2 governos democraticamente eleitos. Democracy does not require uniformity. Democracia, disse ele, não exige uniformidade. Nossos fundadores sabiam que democracia exige, sim, senso básico de solidariedade. A basic sense of solidarity. Obama também admitiu que ainda há muito trabalho a fazer na distribuição de riqueza e na convivência. Depois que eu fui eleito, falou-se de uma América pós-racial. Essa visão, embora bem intencionada, nunca foi realista. A raça continua sendo uma força potente e divisora em nossa sociedade. Race remains a potent and often divisive force in our society.
O presidente eleito Donald Trump negou energicamente as informações de que a inteligência russa teria informações comprometedoras sobre ele, pessoais e profissionais, e perguntou se o dossiê significava que eles estão vivendo na Alemanha nazista. A reação veio depois que o site de notícias BuzzFeed publicou na íntegra um documento de 35 páginas com informações não confirmadas sobre supostas ligações de Trump com o governo russo. A grande imprensa americana escreveu artigos sobre o assunto, mas se recusou a divulgar informações creditadas a fontes anônimas. E hoje, pela primeira vez, Trump reconheceu que a Rússia fez pirataria cibernética contra o Partido Democrata na corrida presidencial. Na primeira entrevista coletiva depois de eleito, Trump reconheceu que Moscou fez pirataria cibernética, mas disse que os americanos sofrem ataques de hackers de outros países também, inclusive da China, e voltou a negar as acusações de ligações com a Rússia, dizendo que são todas informações falsas. O presidente eleito também disse que vai se distanciar de seus negócios e que vai ser o maior produtor de empregos que Deus criou. Trump reiterou que vai construir um muro na fronteira com o México e anunciou que assim que o Congresso confirmar o nome do secretário da Saúde, ele vai apresentar um plano de saúde para substituir o sistema que ficou conhecido como Obamacare. Aqui em São Paulo, a polícia continua à procura do motorista que atropelou e arrastou um motorista de ônibus depois de uma briga de trânsito na semana passada aqui na Avenida Paulista. Cássio Marcelo da Silva, de 40 anos, permanece na UTI do Hospital das Clínicas de São Paulo. Ele teve um braço quebrado, também 2 costelas e uma fratura no crânio. Desde o fim de semana, já respira sem aparelhos, mas ainda não teve condições de contar o que aconteceu. Uma das vezes a gente perguntou se ele se recordava do acidente, do porquê ele estava aqui. Uma das vezes ele disse que sim, a outra balançou a cabeça dizendo que não. Então a gente ainda não teve a oportunidade de conhecer o feedback dele a respeito do assunto. Na quarta-feira passada, depois de uma discussão no trânsito, Cássio desceu do ônibus que dirigia e, ao abordar o motorista de um C3 preto que o teria fechado, foi arrastado ao longo de 10 metros. O carro só parou depois de imprensar Cássio contra esta grade. O motorista fugiu sem prestar socorro. A noiva de Cássio, na delegacia hoje, disse que ouviu da polícia que a investigação não avançou. Não é possível que num local com tanta segurança, com tantas câmeras, que nenhuma imagem tenha conseguido identificar essa placa. O que o delegado diz para você? Que ainda não foi identificado, que permanecem na busca de imagens que possam fazer essa identificação. Sabrina disse que chegou a ver uma das imagens recolhidas pela polícia, no momento em que o carro aparece logo depois do atropelamento. Em dado momento, ele para o veículo, um homem sai do lado direito, averigua todo o carro, se tem avarias, se não tem, e ele entra no lado do motorista e segue dirigindo. Então a gente tem convicção de que tem 2 pessoas nesse carro, só não sabemos se o condutor que estava no momento do acidente é um homem ou uma mulher, isso a gente não pode ainda informar. A polícia, estranhamente, e ao contrário do que é feito em casos semelhantes, tem se recusado a divulgar as imagens recolhidas. O local do atropelamento, aqui perto da Avenida Paulista, é cheio de câmeras de segurança. E no caso específico da gravação que mostra um homem saindo do carro preto, com a imagem na TV, alguém poderia reconhecê-lo. Em relação a esse condutor, a gente espera que a polícia encontre e que ele se apresente o quanto antes, para que ele possa responder legalmente por isso. Apesar do calor ainda na casa dos 30 graus, o dia hoje aqui em São Paulo foi de sol, entre muita nebulosidade com pancadas de chuva em vários pontos isolados. Agora à noite já não deve chover mais. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. A quinta-feira vai ser mais um dia típico de verão em todo o Brasil. Como a gente vê nesse mapa, a expectativa é de chuva em quase todo o país, principalmente a partir da tarde. Só não deve chover na costa leste nordestina e entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Já nessas áreas em verde mais escuro, as chuvas acontecem a qualquer hora do dia
Isso inclui parte das regiões Norte e Centro-Oeste e também aqui o estado de São Paulo. Vamos ver a nossa tabela de temperaturas? Olha só, aqui em São Paulo, por causa da nebulosidade das chuvas, o calor diminui e as temperaturas ficam entre 20 e 27 graus na capital. No Rio de Janeiro faz até 34, com tempo também estável. Já em Porto Alegre o tempo abre, a máxima vai aos 31 e a capital mais fresquinha vai ser Curitiba, com mínima de 18 e máxima na casa dos 25 graus. Para o estado de São Paulo, a previsão mais detalhada é a seguinte: uma área de baixa pressão que está na costa paulista deixa o céu com muitas nuvens e chuvas a qualquer hora no leste do estado, incluindo aqui a região metropolitana. Essas chuvas podem vir em forma de temporais isolados. Nas demais regiões paulistas, continua aquela previsão de chuvas mais a partir da tarde por causa do tempo abafado. A máxima amanhã chega aos 27 graus em Marília, aos 32 em Votuporanga e aos 31 lá na cidade de Ribeirão Preto. Para o litoral, com a previsão de chuva a qualquer hora, o calor diminui. A máxima vai ficar em torno dos 27 graus em Santos e dos 29 em Caraguá. A Justiça do Mato Grosso determina o bloqueio de até 4 milhões de reais em bens do ministro da Agricultura, Blário Maggi, do PP, e de outras 8 pessoas. Todas são acusadas de usar dinheiro público para comprar uma vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado para beneficiar o ex-deputado estadual Sérgio Ricardo, que também é réu na ação. Cabe recurso. Numa nota, o ministro disse ter ficado surpreso com a decisão, pois diz que não houve nenhum fato novo no processo que tramita na esfera federal. Blário Maggi diz estar com a consciência tranquila. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, uma avaliação dos resultados do agronegócio de 2016 e as perspectivas para 2017. E quem faz a análise é o presidente da Sociedade Rural Brasileira, Gustavo Junqueira. Muito obrigada, Gustavo. Um prazer estar aqui. Bom, Gustavo, eu hoje, quando preparava a entrevista com você, eu vi uma expressão assim, muito otimista de um produtor de maquinário agrícola, em que ele diz que o agronegócio é a galinha dos ovos de ouro da economia brasileira. Aí eu quero saber, né, se você partilha dessa ideia e se acredita que o agronegócio vá imprimir uma marca significativa no PIB brasileiro nesse ano. Sem dúvida, eu acho que o ano passado foi marcado por falta de chuvas da região do Mato Piba, né, que é Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. E esse ano, até o momento, o clima vem prestigiando o agro. E acredito que o agro possa crescer novamente, ser novamente uma força para o Brasil. Nós devemos alcançar aí 213 milhões de toneladas de produção de grãos, o que é mais ou menos 14% em relação ao que nós tivemos esse ano de 2016. E isso vai dar um crescimento no PIB do agro entre 2% a 4%, ou seja, com certeza o agro vai entregar os ovos de ouro. Agora precisa dar milho para a galinha, né? Achei interessante você falar assim, o agro, né? A sua intimidade com o agronegócio. Bom, mas eu vi também números do IBGE, números da Conab, bem positivos, né? Que correspondem a esse cenário que você acaba de descrever. Mas sempre foi uma preocupação dos produtores do agronegócio a questão do escoamento da produção. Nós, aqui da grande cidade, tivemos a oportunidade de observar há bem pouco tempo aquelas filas aí na Anchieta, entrada de Santos, a própria cidade de Santos, no acesso ao porto, um atravancamento de caminhões e fora o atraso, né, para o embarque dessa produção. Eu quero saber como é que está essa situação do escoamento da produção do agronegócio. Está empacada? Não, o agro tem uma característica, Maria Lídia, onde a gente não fica sentado e reclamando por soluções. A gente vai atrás de alternativas para uma infraestrutura muito complicada que nós temos. Na questão dos portos, teve duas ações importantes. Uma, nós abrimos o escoamento pelos portos fluviais do norte, ou seja, o que a gente chama do escoamento acima do paralelo 13. E uma segunda questão foi a melhoria da gestão dos portos, tanto em Santos quanto em Paranaguá. Por isso que nós não vimos ao longo desse ano nenhum congestionamento.
Só que, por outro lado, isso causou problema na indústria de proteína animal, principalmente de frangos no Brasil, porque nós conseguimos exportar o milho, por exemplo, muito mais rápido do que era a expectativa das empresas que compram o milho no mercado doméstico. Isso faltou milho aqui, o milho subiu, nós tivemos que importar milho. Mas isso faz parte do agro, ou seja, essa abertura, esse mercado aberto é o que traz a nossa força. Agora, com essa PEC que foi aprovada do limite para o teto de gastos, né, um teto para o gasto público, pensar em alternativa via férrea, por exemplo, principalmente para escoamento de soja, vocês têm alguma perspectiva ou nem pensar? Eu acho que a questão do governo Temer, na questão do PEC do teto, foi muito acertada e merece os parabéns dos brasileiros por toda a negociação que foi feita para isso. A partir de agora, nós temos que priorizar os nossos recursos, porque os recursos são escassos. Na questão dos investimentos do agro, nós temos que ir atrás de investimentos privados. Nós temos, por exemplo, a Cosan, que é uma companhia que comprou a ALL e está fazendo grandes investimentos na linha férrea que vem do Alto do Mato Grosso até Santos. Então, ou seja, existe várias alternativas, mas nós precisamos ter segurança política e segurança jurídica para que esses investimentos aconteçam. Você fica preocupado com a notícia antes da nossa entrevista envolvendo o ministro da Agricultura, ele com esses elementos complicadores com a justiça? Sem dúvida, eu acho que nós não podemos depender de uma pessoa, seja ele o presidente da República, seja ele um cidadão comum. Nós temos que ter um sistema forte. Nós acompanhamos ao longo de 2016 um país que vem democraticamente exigindo que o serviço público e que os servidores públicos sejam cada vez mais honestos. Ou seja, transparência faz parte do homem público e isso, vamos dizer, vai ter que ser cada vez mais apurado. Se o ministro tiver problemas, ele vai ter que, vamos dizer, que dar contas dos seus problemas. Se não tiver, não podemos atrapalhar a política criando fantasmas onde eles não existam. Agora uma pergunta, eu tenho certeza que quem nos assiste, né, possa ficar assim possa ficar intrigado, tanto quanto eu, em relação a dois dados. Primeiro, assim, a produção muito boa, o ânimo dos produtores do agronegócio e as perspectivas melhores ainda, olhando para o futuro com dados, como eu disse, Conab, IBGE, a própria Fiesp, fazendo projeção de futuro sempre muito positiva, muito otimista para o agronegócio. Entretanto, para o cidadão comum, aquele que convive com o agronegócio, no sacolão, na feira, na hora da compra, os produtos agrícolas ficaram muito caros. Né? O que explica tanta fartura e para o cidadão brasileiro, o cidadão comum, os preços ficarem tão elevados? Tem justificativa ou tem um toque de ganância aí? Eu acho que não. Eu acho que a ganância não faz parte da resposta para a sua pergunta. O que acontece é que nós temos vários agros no Brasil. E o maior inimigo da estatística é aquele que cai na estatística. Por exemplo, nós tivemos um problema climático no ano passado gravíssimo. Atacou o feijão subiu mais de 50% ao longo... Agora, esse ano nós aparentemente temos um clima muito bom. Como o feijão subiu muito, nós vamos ter vários produtores plantando feijão. Então, o feijão já tem uma expectativa de queda, já caiu, vai cair mais. A dona de casa vai ter um feijão barato no ano que vem. E assim, essa questão climática, diferentemente do trabalho urbano, nós não temos ainda como controlar. Estamos fazendo vários investimentos em tecnologia para que as sementes, para que as plantas possam sobreviver sem água, com menos água, com mais água. Mas, até lá, vamos ter que administrar essa questão do clima. A posse de Trump assusta o agronegócio brasileiro, a possibilidade de aumentar muito o protecionismo americano e, com isso, estabelecer limites que sejam quase que intransponíveis para o nosso produto? Acho que eu responderia em dois aspectos. O Brasil em si. Aí, pela nossa incompetência, nós somos praticamente inexistentes no comércio internacional. Portanto, vamos dizer, as ações políticas do presidente Trump não devem afetar o Brasil diretamente, porque nós não somos relevantes.
sob o ponto de vista do agro, também entendo que deve afetar pouco, porque o agro é uma necessidade. Os Estados Unidos ocupa toda a sua área agrícola no limite e o excedente é que o Brasil vem ocupando esse espaço. Nós não estamos tirando espaço do americano, nós estamos ocupando um espaço, por exemplo, no mercado chinês, que aumenta a sua classe média e, portanto, demanda mais comida. Então eu vejo os Estados Unidos e o Brasil muito mais como parceiros em alimentar o mundo do que concorrentes. Mas, obviamente, o que vai acontecer se a política do presidente Trump for bem sucedida, vai ser a maior concorrência por capital, por dinheiro que o mundo já encontrou nesses últimos 100 anos. E isso, de fato, vai afetar. Nós vamos ter que fazer reformas muito mais profundas no Brasil para atrair esse capital e aí sim continuarmos o nosso desenvolvimento. Mas é o tipo de situação que vamos precisar esperar para ver? Não, acho que nós temos que fazer reformas. Acho que, sim, de maneira geral... Sim, de qualquer forma. Mas em relação específica ao presidente americano? Eu acho que as ações vão ser feitas. Hoje mesmo o presidente já anunciou que vai fazer uma política tributária no qual ele vai tributar todos os rendimentos que forem feitos fora dos Estados Unidos. Bom, Gustavo, vamos falar de carnaval. E por que nós vamos falar de carnaval? Vamos falar de carnaval porque no Rio de Janeiro, a Imperatriz Leopoldinense, ela tem como tema da escola de samba um tributo aos índios, à natureza, à beleza, à luta pela terra, etc. E nesse tema, nessa ideia, eles elaboraram alas, planejaram, em que aparecem grandes críticas ao produtor brasileiro, ao agronegócio e com temas, o fazendeiro e os seus agrotóxicos, as doenças e as pragas, qual seja o agronegócio aparecendo como um grande vilão em pleno carnaval. A sociedade rural brasileira já foi lá conversar, se já tiveram algum entendimento em torno desse tipo de compreensão da Imperatriz? Acho que a visão da escola foi uma visão que é legítima por um lado, ou seja, a defesa dos índios é correta. No entanto, ela caiu numa situação que eu, vamos dizer, fiquei bastante desapontado, para dizer, porque no fundo você não precisa denegrir um setor, um grupo de pessoas dentro do Brasil para promover ou para defender outro. Mas então, pode ser prejudicial para a imagem de vocês? Não tem nem dúvida. Vamos dizer, nós estamos falando aqui de produção agropecuária. Produção é essencial, mas para a produção ter o seu resultado na economia, ela precisa de mercados. E mercados precisam ser abertos, precisam ser conquistados mundo afora. Nós estamos agora num projeto enorme de melhoria da imagem do produto brasileiro fora do Brasil. Mas vocês conseguiram convencer o pessoal, os carnavalescos, para mudar alguma coisa ou não houve abertura para isso? Não, eu acho que é uma discussão, uma manifestação democrática. O que nós estamos fazendo é uma campanha nossa para mostrar o lado positivo do agro. No fundo, se fala muito em consumo de agroquímicos no Brasil em maneira exagerada, mas nós temos 3 safras durante um ano, enquanto o hemisfério norte tem uma. Então, naturalmente, nós vamos consumir mais agroquímicos. Nós não temos a neve, eles têm a neve que é uma barreira natural. Então, nós vamos consumir mais agroquímicos. E, por outro lado, nós somos o maior produtor do mundo, então temos que analisar dentro das suas circunstâncias. A conversa com a escola de samba está aberta, eu digo aqui, quem quiser me procurar para que a gente possa discutir uma maneira de acomodar os ânimos é o nosso propósito, mas é uma manifestação democrática, nós não somos contra nenhuma manifestação democrática. O que nós precisamos, sim, é fazer uma pacificação, uma união de todos os brasileiros. Nós precisamos de isonomia. Ninguém tem mais direito do que ninguém. Eu agradeço muito seus esclarecimentos, desejo muito boa sorte. Muito obrigada. Obrigado. Gamberini. Você vai ver a seguir os gols da Copinha. E o fim de uma era no vôlei brasileiro. Bernardinho não é mais o técnico da seleção masculina.
Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. Eles adoram uma boa discussão. Que jogo legal, hein? Uma chatice o jogo. Não importa se concordam ou se discordam. Hoje o futebol brasileiro está carente disso. Tem nada a ver. Será que um dia isso vai ter fim? Ou ganha ou é porrada! Mesa Redonda, todo domingo, 21h. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Anita Pasques. E terminou a era Bernardinho, hein, Anita? Bernardinho ainda não começou. Ainda não começou. Boa noite, Gamberini. Bom, o Bernardinho já não é mais técnico da seleção masculina de vôlei. A notícia foi dada numa entrevista coletiva da Confederação Brasileira de Vôlei. O Bernardinho, que não participou do anúncio, comandou a seleção masculina por quase 16 anos. De acordo com a CBV, ele teria deixado o cargo para cuidar mais da própria saúde e da família. Bernardinho é um dos técnicos mais vitoriosos do mundo do vôlei. À frente da seleção, faturou 2 ouros e 2 pratas em Olimpíadas. Em Copas do Mundo, disputou 4 edições, conquistando 2 ouros. Em campeonatos mundiais, teve 3 ouros em 4 participações. Ganhou fama pelas inúmeras vitórias, mas também pelo estilo bravo, de comando. Ainda na coletiva, a CBV anunciou que o ex-jogador Renan Dalzotto será o novo técnico da equipe. E o São Paulo, hein, na Copinha? Quem diria, se despediu antes da hora? Pois é, Gamberini. Time com a melhor campanha, nessa primeira fase. O tricolor empatou com a Chapecoense em 0-0, a gente falou ontem aqui no jornal, e aí foi eliminado na decisão por pênaltis. A noite que apresentou ao futebol a primeira grande vitória da Chapecoense desde a tragédia de novembro do ano passado. Alguns personagens predestinados ao sucesso na partida. O aspirante, iluminado, passou o jogo sem sofrer gols no 0-0 e foi bastante exigido. 1, 2, 3, 4 vezes. Entrou de cabeça literalmente no clima de decisão. Outro jogador teve participação mais curta, porém muito intensa. O centroavante Rainer entrou em campo aos 31 do segundo tempo. Aos 40 levou o amarelo. Aos 42 não precisou sair do chão para mandar na trave. Na sequência do lance, segundo amarelo e expulsão. O São Paulo dominou as ações do jogo, mas não teve como. Nos pênaltis, mais uma vez, Tiepo esteve próximo de Danilo e provou que a noite era verde. 4-2. Estes são os jovens, os nomes de novos talentos da Chapecoense. Sinal de um recomeço numa equipe que sofreu por demais no ano passado. Jovens que tentam buscar um lugar ao sol a partir da Copa São Paulo. Hoje foi um dia especial. A gente está muito feliz, o time São Paulo muito bem qualificado, como todo mundo viu aí. E sem palavras mesmo, a gente está muito feliz. A gente sabia do favoritismo do São Paulo. São Paulo foi campeão, acho que de quase de tudo do ano passado. Então foi uma noite mágica, Só pode dizer que foi uma noite mágica para nós. Nem os jogadores da Chapecoense acreditavam na vitória, Acho que não. E eu comentei, no Gazeta Esportiva, que essa noite mágica se estenda aí ao longo do ano, tanto para os meninos quanto para o time profissional, Depois da tragédia
que aconteceu ano passado, que seja um recomeço, que seja um começo de uma mudança de vibrações aí na Chapecoense, né? Bacana. Tomara. Bom, e nós tivemos outros times paulistas que caíram fora também, né? Palmeiras perdeu do Sport por 1-0 e também deixou a competição. Em Araraquara, o Sport surpreendeu o Palmeiras e eliminou o time paulista da Copinha. Wallace aproveitou o chute errado de Bala e marcou o gol que deu a vitória ao Leão, 1-0. Na sequência do torneio, o Sport reencontra o Batatais, equipe que venceu o time pernambucano na fase de grupos por 3-2. Bom, ainda na Copinha, Gamberini, o Corinthians joga nesse momento e está vencendo o Mantiqueira por 2-0, para a sua alegria. Eu não torço pro Mantiqueira. Obrigado, Anitta. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Zé Armando Vanucci comanda o Todo Seu. Logo mais, 10h30 da noite.